a presença do especialista em relações internacionais, Vitorino Mbuta, a quem nós saudamos. Bom dia e bem-vindo ao Em Foco. Bom dia, Angola. Bom dia, Luís. Estamos aqui. Bom dia aos caros telespectadores. Pois bem, importa-nos fazer aqui um enquadramento devido sobre esta situação da Rússia. Na verdade, a situação é uma situação que não se esperava. É uma situação que, a nível da estruturação política da Rússia, pela rigidez que a Rússia apresenta no ponto de vista da arena internacional, da afirmação enquanto potência, não se esperava isto. Mas precisa-se entender que no passado, o Maquiavel já escreveu sobre isto e falava que era um perigo quando se confiasse a defesa e segurança de um determinado Estado nas mãos de mercenários. Os mercenários têm uma metamorfose, a qualquer altura muda, porque eles movem-se por dinheiros. E com facilidade isso vem acontecer. O que aconteceu na Rússia, no fundo, faltou um pouco mais de atenção na pessoa do presidente Vladimir Putin, sobretudo na estratégia de defesa e segurança da Rússia. Porque, primeiro, vamos entender o histórico do Grupo Wagner, do líder do Grupo Wagner. Era alguém que havia cometido crime, era um criminoso, esteve preso durante 9 anos e depois de ter saído, foi alguém que enveredou para a área de empresariado, criou alguns restaurantes na cidade de Moscou e, por sua vez, o presidente Putin gostava, ia lá para apreciava os seus serviços e ali conseguiu uma simpatia que catapultou ele para que fizesse um trabalho, na verdade, de levantamento de ex-presidiários e congregá-los para fazer alguns trabalhos de mercenários no exterior e para a proteção da defesa e segurança da própria Rússia. Este fenômeno foi ganhando vazão até congregar a este número que ela acabou de agora concentrar, que é de 25 mil homens, que desde sempre prontificou-se em trabalhar nas missões pró-Rússia, quer na Ásia, quer na África, qualquer canto do mundo em que pedisse alguma ajuda, ele estava disponível. Mas o inédito é isto que ele faz. Primeiro é que ele exige, mesmo até ao longo da jornada, se o presidente Putin prestasse atenção, já dava alguns sinais, porque em algum momento em que faltava algum material, algum apoio no Ministério da Defesa, ele determinava algumas exigências que não eram muito abonatórias no ponto de vista da formação daquilo que é o patriota. Ele dizia, se não me derem isto, então sou capaz de fazer aquilo. Então já dava alguns sinais. Então faltou mais um pouco de atenção do Vladimir Putin. Agora vejo que ainda assim conseguiu regredir, porque ele toma uma decisão que gostaria de ter um novo presidente na Rússia, gostaria de avançar, até ontem esteve a avançar, mas depois, no final da noite, acabou recuando e não poder progredir para Moscou. Há quem ainda considere que seja isto um teatro para garantir alguma hegemonia político-militar a Vladimir Putin. É como tudo, não acredito muito no teatro, até porque eles são pessoas que estão armados, têm o potencial bélico. E se verificar quem tem arma e quem tem estratégia de mercenário, é mesmo muito perigoso. E estas pessoas que fazem guerrilhas são pessoas difíceis de conter. Mas a segurança interna não pode orquestrar esta situação? Não creio muito por ali. Se calhar para ganhar popularidade a nível da comunidade internacional, não creio. Por quê? Porque os mercenários movem-se por interesses financeiros. Os mercenários não são 100% fiéis e fidedignos. Então, é um alerta que vem para que Putin seja mais atento e que saiba verdadeiramente fazer as jogadas políticas naquilo que diz respeito à estratégia de luta contra a Ucrânia. E também, até aqui vem para mostrar a fragilidade da própria estruturação da defesa e segurança da Rússia. Porque se fosse teatro, não haveria se isolado para o outro país, que é a Bielorrússia, onde poderá se instalar, se fosse teatro. Porque ali ele declara recua sim, por uma questão, se calhar, de consenso, salvaguardar também vidas de pessoas humanas russas, como sendo ele patriota, sendo ele também russo, até porque tem interesse, ou poderá ter interesse de querer ser num futuro presidente da República, então não pode partir ele por sacrifício, sob pena também de ser condenado por crimes contra a humanidade. Então, desta feita, é necessário que ele tenha um recurso estratégico.
Não considero ainda, é muito cedo para nós considerarmos isso um teatro, mas veremos no desenrolar da situação qual fim terá. Mas só que isso vem estrangular aquilo que é a afirmação da Rússia contra a Ucrânia. Se virmos a geopolítica no ponto de vista da afirmação e no ponto de vista da estratégia, para que estudaram técnicas militares, não se deve ter duas frentes. Ainda bem que em curto tempo de espaço para espionagem, o presidente Putin conseguiu uma negociação real que fez com que recuasse o grupo Wagner e tomasse uma decisão contrária àquela que eles estavam a tomar. Mas só até ali já demonstra um pouco de sapiência e estratégia no ponto de vista da atuação da Rússia. A Rússia depende de si mesma. Então a Rússia deve esgrimir todos os mecanismos suficientes de encontrar um acordo para que não haja duas frentes, frente interna e frente externa. Mas o líder da Bielorrússia esteve nesta negociação, mediou todo este processo, poderá ter aqui algum impacto que possa condicionar as relações entre os Estados? Não necessariamente. Primeiro é que existem alguns pactos ou alguns tratados entre a Bielorrússia e a própria Rússia em si, de Putin. Por quê? Porque o que a Bielorrússia está a trazer é tentar evitar um mal maior para o pleonasmo, um mal maior, porque nesta altura está em jogo a estabilidade e o poder da hegemonia russa. Se insistir e deixar as coisas como estão, é natural que a Bielorrússia também sofre, porque naturalmente eles comungam dos mesmos ideais e até certo ponto estão na mesma linha de ação no que diz respeito a manter estabilidade naquela região. O que ele faz é apenas uma solidariedade entre Estados para ver se que não haja caos. Penso que a Bielorrússia jogou por este papel. Se a Rússia vier considerar que é um atentado, é uma traição, na comunidade internacional ou então nas relações internacionais não existem amigos permanentes, existem interesses. Se os interesses convergirem, tudo bem. Se não convergirem, são soberanos também de tomar uma decisão. Inicialmente, esta ação ou esta intervenção do grupo Wagner não estava direcionada ao presidente Putin, mas para os responsáveis militares dos grupos. Sim, em princípio... Como é que se desencadeia até esta reflexão, esta posição do presidente russo? Porque para países, nós sabemos que países como a Rússia, para além de ser presidente da República, é também o comandante em chefe das Forças Armadas. E sendo ele o seu representante, que é o Ministério da Defesa, não corresponder às demandas que o grupo Wagner exigia naturalmente, é porque há um agremar ou então alguma conivência, supostamente, entendida assim pelo grupo Wagner, do presidente da República. Essa é a razão de atacar o fim, que é a presidência da República, para ver se encontrasse uma forma de redimensionar a estratégia de atuação. É só isso. Há quem diga que, e tal como fez menção, que é uma norma maquiavélica, que os fins justificam os meios. Exato. O grupo Wagner locomoveu-se de uma zona para outra sem ter em conta que poderia ser atacado. Isto mostrou essencialmente que tem todo o poderio necessário para enfrentar a Rússia? Em princípio, é difícil dizer agora que tem todo o poderio, porque olha que o grupo Wagner está a controlar apenas 25 mil homens e tem apenas 400 tanques. São mercenários. São mercenários. Eles podem até ser peritos em termos de técnicas de mercenários, porque os mercenários não precisam de grandes quantidades de material bélico. Mas a Rússia ali tem dois pormenores que estão em vantagem, o Putin em relação ao grupo Wagner. Qual é? É que ele tem a marinha bem concentrada e tem a força aérea. Logo, com isto consegue. Só que também há uma complexibilidade no ponto de vista de guerrilha. As guerrilhas normalmente não são bem controláveis e por isso é que demoram mais tempo, porque as estratégias são montadas quase em todo o território. O que acontece? Vai haver grupos civis, que são também mercenários, que vão entrando até no Kremlin,
Estás a perceber? Porque naturalmente para se tomar um tipo de decisões do gênero é porque existem conivência até dentro do Kremlin. Existe algum grupo naturalmente que está descontente com Putin, com aquilo que Putin está a fazer, para ver se haja uma instabilidade e consigam ter dividendo. É isso que o presidente Putin precisa estar mais atento e, se possível, até mudar a sua guarda. Porque é fundamental que se mude a guarda para ver a estratégia de atuação, porque para ter esse tipo de pronunciamento e petulância de assumir de que vai avançando, e olha que já esteve avançando, já tinha em sua posse 2 cidades que estavam a 500 quilômetros da capital Moscou. Isso não é para brincar. Então precisamos ver que aqui é um assunto sério, que precisa de uma gama de mudança automática, geopolítica e geoestratégia do país, para ver se consiga se contornar a situação e ganhar-se um rumo para aquilo que se pretende para a Rússia. Pois, os populares, a maior parte daquilo que se relata, estão felizes com esta tomada, esta iniciativa do Grupo Wagner. Não se esperava, mas isto pôde acalmar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia ou vai, de alguma forma, intensificar? De certa forma, vai acalmar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque já mostrou ali um tripidar, um balanço, um balancear da coesão do grupo motivado para atacar e continuar a recuperar a Ucrânia. Por quê? Porque grande parte do exército confiavam também no grupo Wagner e pelos avanços que ele foi tendo na conquista de muitas cidades, aquelas poucas que eram conquistadas da Ucrânia. Logo, ao recuarem e saírem daquele território, deixa uma fragilidade, porque ali os militares entre eles têm empatia e os comandantes também têm aquela solidariedade. E quando isso acontece, de certa forma, quebra moral, patriótico, dos russos, dos militares russos, em continuar na mesma proporção de ataque. E para os que estudaram, repito aqui, as técnicas militares, não se deve abrir 2 frentes, por mais eficiente que você seja. Não se abre 2 frentes. Porque se tu tiveres 2 frentes, não sabes qual das frentes vai atacar primeiro e qual delas poderá te atacar no local fatal. É preciso que se resolva primeiro o problema interno com o grupo Wagner, este problema esgotado, depois é que se vai redimensionar para os ataques. E ali há um alívio considerável do ponto de vista da estabilidade na Ucrânia. E a Ucrânia, se for também astuto, pode se aproveitar deste desiderato para tentar recuperar as cidades ora recuperadas pelos grupos Wagner, já que não estão por ali, consegue recuperar para a sua administração pública atuar e voltar ao seu normal. Pois bem, a Rússia, até que se mostre o contrário, tem uma hegemonia político-militar muito forte e que, de alguma forma, os países do Ocidente ou alguns líderes mundiais têm estado a apoiar em algumas ações. Por esta altura, os Estados Unidos da América não está a reagir como se tem apreciado nos últimos momentos. Como é que isto pode gerar algum impacto? Não, primeiro precisamos entender que os Estados Unidos também é um concorrente na afirmação da hegemonia política, na geopolítica internacional. Logo, qualquer fragilidade que advir de um potencial adversário, é óbvio que ele, em primeira instância, vai observar, se calhar, e se calhar também piscar o olho para aquele que teve a coragem dentro do território onde se sente o poder oponente, haja alguém com coragem para determinar daquela forma as decisões que o grupo Wagner toma. Desta feita, pode-se dar o caso em que a América tenha interesses, nessa altura não ainda clarificado, mas pode vir ter os interesses ali à porta de cavalo para ver se consiga conquistar e potenciar o grupo Wagner para continuar a sua revolução, para ver se cria alguma instabilidade, de modo em que ele ganha vantagem no ponto de vista da afirmação e fica... Os Estados Unidos podem influenciar do ponto de vista financeiro o grupo Wagner? Pode. O grupo Wagner move-se por dinheiro. Então, se é mercenário, pode. Quem tiver mais, paga mais, ganha a causa. Porque o mercenário está por dinheiro, o mercenário não está por patriotismo. A China não reagiu. Como é que se pode comentar isto? Penso que ainda é prematuro que a China reaja. Primeiro é que ninguém esperava isso. Era uma surpresa que
praticamente surpreendeu, passa o pleonasmo, a todos os outros parceiros da Rússia. Então, é prematuro que se posicione ainda para A e B, porque precisa se apurar os prós e os contras que estiveram na margem do surgimento desse pronunciamento tão prematuro ou então bruscal, podemos assim dizer, do Grupo Wagner. Então, devemos esperar que o tempo traga mais novidades, então poderemos ter assim novidades, assim a China poderá saber que posição poderá tomar diante desses fatos. Pois bem, até o momento a Rússia tem um registro de participar em conflitos militares, mas se houvesse um conflito civil na Rússia, que fotografia, que imagens e consequências para o mundo é que isto poderá trazer? Ou poderia trazer, no caso? Óbvio, qualquer belisco em um determinado país que ostenta a hegemonia política na arena internacional fragiliza também os seus aliados, porque os fortes inspiram os fracos. E os fracos têm ele como um exemplo a seguir. Quem se apega aos fortes, a tendência é de se tornar forte também para continuar a manter a sua hegemonia nos seus respectivos países. Logo, se houver um conflito, uma instabilidade civil na Rússia, é óbvio, o poder do Putin pode estar em maus lençóis, cai e automaticamente vai se perder, de certa forma, uma tradição que se vem conservando ao longo desses anos na Rússia e quiçá tenderem a mudar de regime político e o sistema político que reina na Rússia. E isso pode ser bom ou mal para a Rússia, mas tudo isso dependerá dos russos definir o que é que eles querem de melhor para o seu respectivo país. Pois bem, é sabido que o que se temia e se tema até ao momento é que o material bélico nuclear estivesse ou chegasse às mãos do grupo Wagner. É óbvio, essa razão também ali foi bastante, o presidente Putin foi bastante inteligente, estratega nesse quesito, porque da forma em que estava a progredir o grupo Wagner, ia ganhando tamanha confiança e que queria ter esses materiais, se calhar, sob sua tutela. Mas o que é que acontece? O ministro da Defesa jogou um papel importante para a Rússia em poder frear aquilo que eram os anseios do grupo Wagner, porque se assim chegasse, podia estar também em perigo a própria Rússia, atendendo à situação de serem um grupo paramilitar e um grupo mercenário. Então, até ali, a Rússia ainda está bem. Agora, esperamos que não tenha solto nenhuma dessas armas que esteja à tutela do grupo Wagner, porque se houver progressão do grupo Wagner da forma que eles atuam em forma de guerrilha, pode-se chegar a uma fragilidade em algum espaço qualquer, onde se tem esse material e se alcança, e aquilo vai ser fatal para a Rússia e vai ser glória para alguns que são oponentes da Rússia. Pois bem, este conflito já perdura muito tempo e não se encontra algum consenso. Por esta altura, quais são as estatísticas? Como é que está a jogada? Quem está em vantagem neste conflito? No conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Neste quesito, vemos que a comunidade europeia está dividida. Primeiro, precisamos entender que a própria União Europeia, desde lá, tem apoiado os feitos da Ucrânia. No ponto de vista da solidariedade entre Estados, a Ucrânia tem muita vantagem porque grande parte da Europa apoia a Ucrânia. Mas no ponto de vista da afirmação da hegemonia política, a Rússia tem a sua vantagem, porque até agora continua a mostrar ao mundo que ainda tem capacidade suficiente para se impor, independentemente das vozes das comunidades, quer elas organizações internacionais ou grupos, países que estejam contra ele. Mostra também que tem a capacidade de mostrar um equilíbrio. Ele pode e mostra isso na prática. Ali está em termos de medições, temos um equilíbrio no ponto de vista da afirmação. A Ucrânia, é óbvio, está a sofrer baixa porque algumas cidades foram retiradas do seu território. Aí sofre baixa, nesse quesito não temos como discutir, mas a Rússia ali vem mostrando que ainda tem poder de influenciar, que quem tentar pode sofrer algumas consequências. Mas estamos próximo de um cessar-fogo? Esperamos que assim seja, isso é que nós almejamos, porque a guerra nunca construiu nações.
Guerra nunca construiu nações. Guerras sempre vieram para destruir. E, principalmente, o centro e o vértice das realizações, que é a pessoa humana. Se chegar, através desses alertas, o presidente Putin entender que pode-se fazer uma paz, um cessar-de-fogo entre a Ucrânia e a Rússia e negociar de forma pacífica aquilo que são as diferenças que existem entre a Ucrânia e a Rússia, melhor para o mundo, melhor para eles, porque também poderá galvanizar outros interesses econômicos, é óbvio, outros interesses econômicos, visto que até agora o mundo está encravado na questão, por exemplo, dos cereais e dos fertilizantes a nível do mundo, quer para a Rússia quanto para a Ucrânia. Então isso poderá trazer um desafogo a nível da arena internacional e daqueles que eram dependentes desses dois países para manterem as suas economias fluídas e manter as suas relações, sobretudo de estabilidade, nos seus respectivos países. A questão dos cereais, este acordo não foi renovado. Não Putin foi. não fez, digamos, parte deste processo. Sim, não fez parte desse processo. Se calhar ele tem isso como sua estratégia, o seu trunfo. É a mesma coisa que acontecia, por exemplo, para os russos diante da comunidade europeia sobre o gás. Então, o russo teve que tomar uma decisão severa. Já que não posso utilizar os euros, não posso utilizar o dólar, então, quem quisesse comprar os produtos russos, tinha que comprar na moeda russa. Tinha que ir a negociar, comprar as moedas russas e depois comprar o produto que se queria. Tem que se pagar nisso. Neste quesito, a Rússia conseguiu se estabelecer e conseguiu se estabilizar porque ele achou-se autossuficiente para enfrentar esses grilhões. Pois bem, quanto a esta tensão dos mercenários do grupo Wagner com a Rússia, necessariamente, olhando para o perfil de Vladimir Putin, não poderá ter uma aceitação de ânimo leve. O que é que se pode esperar deste desfecho? Em princípio, estamos ali diante de um perigo. Para os grandes chefes, quando alguém faz a alta traição, é como se estivesse já morto. Isso, no ponto de vista militar, não se perdoa com facilidade. E nós estamos a falar de um líder estratega no ponto de vista militar. Putin também estratega no ponto de vista de táticas de contra-inteligência e militar. Então, isso foi como ele disse mesmo no seu discurso, que foi uma faca apunhalada nas costas. Porque, no fundo, ele sentiu-se totalmente traído. Porque é um filho que ele criou em sua casa e, por sua vez, rebela-se contra o pai e ainda com vizinhos às espreitas que odeiam severamente seu pai. Não há maior segurança do líder do grupo Wagner estar na Bielorrússia? Pode haver, mas não se considera segurança a 100%. Porque no mundo de mercenários nunca se confiam a 100%. O mercenário é a pessoa mais desconfiada que existe no mundo. Se a pessoa mais desconfiada que existe no mundo é o mercenário, porque ele desconfia até do seu próprio botão. Ele não sabe até quando esse botão poderá lhe trair. Então, todo cuidado é pouco. O mercenário nunca está, quando toma, sobretudo, decisões do gênero, nunca está estável. A qualquer altura pode haver alguma metamorfose. Podemos ter um desfecho drástico? Podemos ter um desfecho trágico. Podemos ter. Porque da mesma forma que ele é mercenário e consegue comandar uma determinada força, Putin também faz e conhece isso. Então, entre os aliados pode haver um escalabro em que possa penetrar alguma coisa que possa causar um trágico fim para esta situação entre o grupo Wagner e a Rússia. Vitorino Mbuta, muito obrigado pela presença e esperamos contar mais vezes. Nós agradecemos. E bom dia, Angola. Pois bem.